Vamos lá? Vamos lá então? Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Aqui Leonardo Cruvinel, professor da Faculdade de Cambori. Quero saudar a todos os meus alunos aí de Funcional 2 da turma matutino. Como prometi a vocês, toda a aula agora nós faremos aqui alguns comentários, breves comentários, resumos, digamos, uma recapitulação rápida, né, sobre o que a gente trabalhou em sala de aula, para que vocês possam ter aí, digamos, mais uma ferramenta de estudo. Tudo bem? Então vamos lá, moçada. Sem mais delongas, estávamos trabalhando sobre organização do Estado brasileiro, correto? E aí falávamos sobre a forma de criação tanto dos estados como dos municípios e, eventualmente, dos territórios. Lembrando que territórios não são entes federativos e sim pertencem aí à União na forma de autarquia federal. Ok? Vamos lá. Falamos que a forma de criação, como o texto constitucional prevê lá no artigo 18, né, seus parágrafos 3º e parágrafo 4º, tanto para estado quanto para município, pode ocorrer incorporação, que é a fusão, a subdivisão, que é a cisão, ou o desmembramento, não é isso? Incorporação e subdivisão, não há a manutenção da personalidade jurídica daquele estado. Ou seja, se eu vou fundir dois estados existentes, passo a existir um novo estado com uma nova personalidade jurídica. Se eu vou dividir um estado existente, passam a existir dois novos estados com duas personalidades jurídicas distintas. Já no desmembramento, por formação, eu tenho lá o caso de Goiás, por exemplo, que subdividiu, mas manteve a personalidade jurídica do estado. Eu chamo de desmembramento por formação. Já a anexação também mantém, apenas parcela do território do estado passa a pertencer ao outro território. Vou colocar aqui rapidamente para que vocês vejam aqui, ó, justamente foi o que estávamos trabalhando. Incorporação, fusão, subdivisão e desmembramento. Ok? Tranquilos? Bem, para que ocorra a criação, a fusão ou a subdivisão de estados ou municípios, nós temos que respeitar o que dispõe o parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 18. E lembrando, para a criação de estado, primeiramente, o que eu preciso? Plebiscito da população diretamente interessada. Esse plebiscito é essencial. É preciso que a população daquele estado vá às urnas e vote novamente sobre o que é interessante para o estado, a criação ou não desse estado. Plebiscito, então, que é diferente de referendo, porque é uma consulta prévia. Aprovou o plebiscito? Beleza. Nós temos, então, a proposta da Lei Complementar Federal pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional propõe a Lei Complementar Federal, que vai seguir a sua tramitação normal. É auferida uma audiência à Assembleia Legislativa do Estado interessado para que ela possa opinar sobre a criação ou não desse Estado novo. Lembrando que essa audiência na Assembleia Legislativa é, digamos, um parecer meramente opinativo. Não vincula, hipoteticamente, se a Assembleia, olha, não é interessante para o Estado perder parcela do território, pouco importa se o plebiscito da população foi a favor e a lei federal for aprovada, ok? A lei complementar federal, então, segue o seu ritmo, o seu ritmo convencional, e o rito deve ser respeitado, ou seja, eu tenho lá a aprovação pelo Congresso Nacional por maioria absoluta, artigo 69 do texto constitucional, aprovando, vai para a sanção do presidente da República. Né? Se o presidente da República promulga e publica, ok, senão ele pode vetar, cabendo ainda ao Congresso Nacional derrubar o veto e assim forçar a promulgação. Bem, e aí terminamos com a ideia da criação de um Estado novo, certo? Para os municípios é um pouquinho diferente. Bem, primeiramente, o parágrafo 4º do artigo constitucional traz aí a necessidade de respeito de um período determinado por lei complementar federal. Vejamos aqui rapidamente, só para recapitular aqui. Olha só, aqui, artigo 18, parágrafo 4º.
a criação, incorporação e fusão dos membros de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. O que ocorre? A lei complementar federal, que prevê o parágrafo 4º do artigo 18, nunca existiu. E aí, o que foi a solução? Os estados começaram a se movimentar, a necessidade de criação de municípios. Tanto é que no estado de Mato Grosso, alguns municípios foram criados respeitando as demais regras do parágrafo 4º. No entanto, a não existência da lei complementar federal foi impossível de ser pensada, à vista a não existência da lei. Pois bem, o Constituinte aprovou uma emenda constitucional convalidando todos aqueles municípios criados sem a existência da lei complementar federal, que determina o prazo de criação, e aprovou lá, através da emenda constitucional 15, uma alteração no ADCT, incluindo o artigo 96 do ADCT, para dizer, olha, ficam convalidados os municípios criados no Mato Grosso, e a partir de 2017, somente após a criação da lei complementar federal, é que poderão ser criados novos municípios. O que ocorreu? Ocorreu que essa lei nunca foi criada. Nunca foi criada e ainda estamos aí na pendência legislativa da criação. Existem aí 2 projetos, né, de criação e nada foi feito ainda. Tudo bem? Mas voltemos aqui então. Como é que eu devo proceder? Quais são os requisitos? Parágrafo 4º vai dizer então, criação. Eu preciso de um plebiscito, né? Da mesma forma que ocorre para com os estados, plebiscito da população diretamente interessada, respeito a esse período que a lei complementar federal, porventura, irá propor, né? Quando as formas, as regras de criação. Há necessidade de um estudo de viabilidade municipal, que é feito pela Câmara Legislativa daquele município, e no restante final, após o plebiscito, a edição de uma lei estadual criada pela Assembleia Legislativa, aprovando a criação desse município. E aí, da mesma forma, vai para a promulgação do governador, cabe o veto, e aí, derrubado o veto, enfim, da mesma maneira aqui na órbita federal. Ok? Muito bem. No final da aula falamos ainda sobre as vedações explícitas aos entes federativos. Artigo 19 do texto constitucional vai trabalhar sobre as vedações explícitas aos entes federativos, e aí ele traz 3 vedações explícitas. A primeira delas está na ideia de estabelecer cultos, vedação, né, de estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçando o funcionamento e etc. Ou seja, trata-se da laicidade do Estado. O Estado é laico. Ele não pode estabelecer nenhum vínculo com determinada religião e nem pode embaraçar o funcionamento de qualquer outra religião que seja. E aí, em decorrência desses dispositivos, existiram vários questionamentos, cobrando do Estado se alguns institutos que já existem seriam respeito ou não a esse tratamento constitucional. Exemplos: crucifixo nas salas de audiência, como havíamos comentado, né? A questionar da existência ou não, necessidade ou não de crucifixo na sala de audiência, como foi dito, né? É um simbolismo histórico brasileiro, haja vista toda a retórica, desde os jesuítas, a nossa colonização para agora. Então, mexer nesse ponto abriria um precedente para questionar outras matérias, por exemplo, nomes de estados, nomes de rios, nomes de ruas, avenidas, que têm, digamos, toda uma simbologia com o catolicismo, correto? Outras situações também que incidiram a esse questionamento diz respeito também, por exemplo, aos preâmbulos da Constituição Federal, onde está escrito lá o tratamento que a Constituição Federal dá à pré-existência de Deus, né? Nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte e tal, sobre a proteção de Deus, não é isso? E aí,
a existência da palavra Deus incomodou o percentual da parcela da população que eventualmente não acredita em Deus, os ateus. E foi questionado ao STF essa ideia. Bem, o STF foi muito claro em dizer, olha, os preâmbulos não têm força normativa cogente. Não tendo força normativa cogente, não há de se falar em grau de efetividade desse dispositivo. Portanto, não importa o dispositivo, o termo sob a proteção de Deus estar ou não no preâmbulo. Tanto é, lembrando, o colega hoje comentou, né, na sala de aula a respeito da Constituição do Estado do Acre, não foi isso? Que era a única Constituição estadual que não tinha esse dispositivo sob a proteção de Deus. E foi questionado ao STF, o STF categoricamente reafirmou da não necessidade, o não cabimento do questionamento. E aí ficou como está, a Constituição Estadual do Acre não tem no seu preâmbulo sob a proteção de Deus, certo? Bem, além dessas situações, nós temos aí outros questionamentos, digamos assim, a respeito, por exemplo, da obrigatoriedade do ensino religioso em escolas, né, onde eu tenho a obrigatoriedade do ensino religioso de forma, digamos, distorcida, porque obviamente, se eu vou matricular meu filho em uma escola pública, essa escola pública não pode estabelecer um ensino religioso obrigatório. Agora, uma escola particular que tem a sua origem na igreja, é claro que essa escola pode cobrar, sim. Né? Exemplos de vários colégios católicos que temos aqui em Goiânia, né? Colégio Marista, Colégio Santo Agostinho, Maria Auxiliadora, enfim, todos esses colégios que têm a sua tradição voltada na Igreja Católica, isso não há de ser questionado, certo? Casamento religioso com efeito civil pode ser feito sim em qualquer lugar e de qualquer religião. Transfusão de sangue para testemunha de Jeová. Só é obrigatória a transfusão de sangue se houver risco de vida para aquela pessoa. Aqui se pondera, de um lado, eu tenho os valores, os direitos, os princípios, a liberdade religiosa, do outro lado eu tenho o direito à vida. Qual é o mais importante? Bem, na situação onde o estabelecimento hospitalar tiver meios alternativos, é preciso primeiro cumprir os meios alternativos, respeitando o direito à liberdade religiosa. Não consumando os direitos, os meios alternativos não sendo suficientes para preservar o direito à vida, aí então, portanto, deve-se proceder pela transfusão de sangue, mesmo contrariando aquela liberdade religiosa. Nos hospitais que não houver meios alternativos, é até uma condição de ética médica proceder à transfusão de sangue. Apesar de alguns julgados contrários à maioria dar digamos, razão à família que tem a liberdade religiosa, o direito à vida prevalece. Macumba, já ouviu falar em macumba? Macumba, né, o tal do curandeirismo, né, a prática do curandeirismo também nesse sentido não se enquadra como a religião, né, e é questionável como exercício ilegal da profissão de medicina, né, então não se aplica a essa ideia. E algumas outras religiões, como o Adventista de Sétimo Dia, né, e a religião judaica, que guarda dias da semana, sexta e sábado, ou sábado. Então, em razão disso, várias provas de concurso, OAB, MEC, etc., se forem estabelecidos nesses dias, devem ter provas e horários específicos diferentes para essas pessoas dessa religião. Tanto é assim que hoje em dia se prefere fazer as provas nos domingos, justamente para evitar essa divergência entre duas provas distintas para pessoas distintas, certo? Dando continuidade para a gente não ficar fora do programa, segunda vedação ao ente federativo é recusar fé
a documentos públicos, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tá aqui, artigo 19, tá aqui, ó. Recusar fé a documentos públicos, certo? Bem, quando eu falo em recusar fé a documentos públicos, significa dizer que o documento público, ele tem, digamos, presunção de legitimidade, presunção de veracidade ou presunção de idoneidade. O que significa isso? Que o documento público deve ser considerado como verdadeiro. Professor, mas se um funcionário público pratica aquele ato de uma fé, se um funcionário público, digamos, por exemplo, me dá uma multa e ele é meu inimigo e ele me viu na rua e me deu uma multa só para me vingar. Bem, via de regra, você será multado inicialmente, né? Aí depois é que você deve juntar meios, juntar provas para demonstrar a falta de decoro daquele funcionário público em relação a isso. Mas, via de regra, todo documento público ele tem fé pública, tá? Então, digamos, é vedado ao Estado recusar fé a todo documento público. Todo documento público tem fé pública, ou seja, presume-se verdadeiro. Todo documento público presume-se verdadeiro porque porque, digamos, é uma condição, né, do ato. Nós veremos lá em direito administrativo essa presunção de veracidade do ato administrativo. Tudo bem? Assim é feito nos cartórios, assim é feito dentro das varas na justiça, assim é feito dentro dos tribunais, assim é feito dentro das casas legislativas e por aí adiante. Correto? Bem, terceira e última vedação ao ente federativo é vedado ao ente federativo criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Aqui, o último aqui, criar distinções entre brasileiros ou preferências. Muito bem, quando a gente fala em criação de distinções ou preferências, eu estou me referindo ao princípio da igualdade em si. Né? Quando eu falo em princípio da igualdade, todos os brasileiros são iguais perante a lei. É um dos princípios básicos ali do artigo 5º do texto constitucional. Só que, digamos que, mesmo sendo um princípio posto no texto constitucional, o princípio da igualdade entre brasileiros, o próprio texto constitucional também cria exceções a essa igualdade. Tá bom? Então, via de regra, é preciso sim respeitar a igualdade. Mas o próprio texto constitucional, em uma série de dispositivos, vai trazer distinções. Por exemplo, extradição de brasileiro naturalizado. Ok, é possível extraditar brasileiro naturalizado. E o brasileiro nato? Não é possível. Então perceba que o próprio texto constitucional, ele diz, olha, não é possível, não pode se criar distinções entre brasileiros. Ora, brasileiros natos naturalizados são brasileiros, né? Mas para os brasileiros naturalizados podem ser extraditados. Os natos não podem ser. Cargos privativos para brasileiros, né, natos. Existem alguns cargos no texto constitucional, vocês vão ver ali no artigo 12 do texto constitucional, né? Existem cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos, né? Por exemplo, ministro do STF, por exemplo, representante das Forças Armadas. Então, alguns cargos são privativos de brasileiros natos. Logo, estou fazendo uma distinção entre brasileiros natos e naturalizados mais uma vez. Composição do Conselho da República, serviço militar, que é obrigatório somente para homens, né, e não é obrigatório para mulheres ainda. Percebam que há uma nítida distinção de direitos. Né? Regras de aposentadoria, o homem tem idade maior do que a mulher para aposentar, enfim. Mesmo o texto constitucional falando da vedação ao ente federativo a não criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, o próprio texto constitucional ele vai trabalhar sobre essas ideias. Ok? Tranquilos, meus caros? Então é isso. Ficamos aqui. Já até me estendi um pouco aí com relação ao que eu pretendia, mas eu acredito que essa é a ideia para que vocês
possam ter aí mais um momento de reflexão para ver aí um vídeo a qualquer hora, a qualquer momento. Tudo bem? Muito obrigado a todos e bom trabalho, bons estudos. Tchau, tchau.